Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Voltando aí em busca da mineração perfeita, vou falar um pouquinho sobre temperatura de memória RAM de placas de vídeo RTX 3080 durante a mineração. Tá? Qual que é a temperatura ideal? Quanto que essa temperatura pode chegar enquanto eu estou minerando para ter o melhor aproveitamento da mineração? Ou seja, consumir o menor número de energia, né, versus a melhor número de soluções que a minha placa pode trazer durante a mineração, né, tendo um equilíbrio. Bom, é muito conhecido a ideia de 100 graus para CPUs, tá? Para processadores, né? E isso virou meio que uma desinformação e foi para o mundo das placas de vídeo, aonde cada placa de vídeo tem uma temperatura de memória RAM aceitável antes dela se danificar. Porque esse é o problema do cara que faz overclock. Ele vai até o máximo, até onde ele consegue. Tudo bem? É um problema e não é mais. Até porque as placas hoje, elas têm um sistema que no momento que você estiver fazendo um overclock e a temperatura estiver muito alta, a sua mineração ela vai diminuir a rentabilidade. Vai diminuir a potência para diminuir a temperatura das memórias RAM. E ainda assim você não vai queimar a sua placa, tá bom? Dito isso, procurei algumas vezes no Google qual que era a temperatura máxima da 3080, mas eu não fiz uma procura simples, tá? Eu entrei naquilo que está escrito, porque nem sempre aquela temperatura que o Google mostra ali como a máxima é a temperatura que a gente está procurando sobre a resposta sobre, tá? Então, por exemplo, fiz algumas pesquisas diferentes. Coloquei aqui, ó, RTX 3080 temperatura máxima 87 graus. Então hoje um cara vê isso e fala, pô, 87 graus é o máximo, né? E eu tô fazendo esse vídeo porque eu fiz um outro vídeo falando do máximo de temperatura e eu tô mostrando da onde que eu tirei esses valores, tá? Porque eu sei que, nossa, você é atacado aí de todos os lados, né? Havia um monte de gente falando, não, pelo amor de Deus, você vai fritar a placa. Só que, cara, eu estou minerando há semanas, há meses, há anos, ao tempo que eu tenho essas placas, e eu não fritei nada, eu não pus fogo em casa com Ryzen, eu não tive nenhum problema, tá tudo bem, tá funcionando, estou minerando, tá? Está tudo bem, tá? Então, voltando aí ao assunto. Então, por exemplo, primeira pesquisa. RTX 3080 temperatura máxima 87 graus, na cara, ó, 87 graus. Aí vamos ler, né? Nesse cenário a GPU da Nvidia atingiu sua temperatura máxima de 87 graus, mas surpreendentemente se manteve estável durante 5 minutos de testes. Nele o sistema executivo consumiu um total de 410 watts, 350 watts, tal. Vamos lá. Qual que era o teste que o cara estava fazendo? Nvidia GeForce RTX 3080 atinge os 87 graus em gabinete de refrigeração passiva da Turimetal. Então não é a temperatura que eu estou procurando. Ele está fazendo um teste aqui no gabinete Turimetal. Não sei que gabinete que é esse, não sei que teste que é esse. Ah, ele colocou aqui um monte de dissipador, ó. Fez um monte de teste, ó. Levou o negócio lá para as alturas e chegou a 87 graus. Legal, é o teste que o cara fez. Ótimo. O próximo. RTX 3080 VRAM Temperature. Legal, tô querendo saber a temperatura da memória RAM. Aí, ó, um cara fala assim, ó. Enquanto jogando, a temperatura da memória RAM dessas placas de vídeo estavam entre os 90 e os 103 graus. Tá bom. Então, enquanto alguém estava jogando pelo HWINFO 64, a gente vai abrir ele também, estou minerando. Por isso você está ouvindo as ventoinhas aqui funcionando. Tá? Então o cara chegou de 90 a 103 graus. Legal, não é o que a gente está procurando. A gente está procurando a temperatura máxima, tá? Antes de queimar, a gente não quer queimar. Mais uma pesquisa. Temperatura RAM placa de vídeo. Placa de vídeo até 30 graus podem operar em até 90. Legal. Placa de vídeo até 30 graus pode operar até 90. Não é do que eu estou falando. Não estou falando da RTX 3080 aqui. Estou lendo aqui o que está escrito aqui, tá? Ou seja, estou querendo dizer também, você pode fazer a pesquisa que você quiser, você tem que saber qual que é primeiro a pergunta que você quer responder e depois ler aquilo que está escrito para você chegar também numa conclusão,
né, e ver testes sendo executados. Aí você tem uma conclusão. Máxima temperatura de memória RAM. Definir uma temperatura ideal é difícil, contudo nossa recomendação é manter a placa refrigerada, tal, 30 graus, tudo mais. Não é isso que eu estou procurando. Tá? Encontrei esse cara, que é o Igorslab, fazendo aqui um teste sério com uma câmera térmica, né, em cima de uma 3080, onde aqui são as memórias, tá? E esse aqui é a GPU. GPU é comum ela ter uma temperatura menor do que a memória, tá? É comum. Aquilo que a gente vê no MSI Afterburner é a temperatura da CPU, tá? Que é esse core clock, tá? E o que a gente está procurando aqui é a temperatura da VRM, da memória RAM, que atinge maior temperatura do que a GPU da própria placa, tá? Bom, ele começa aqui falando o seguinte. Começa não, né? Ele fala aqui em algum momento o seguinte: foi unânime acordado que a máxima temperatura térmica, TTOT que ele chama, antes de começar uma possível destruição no chip, seria de 120 graus. Tá? E a temperatura de junção provavelmente seria setada em 105 graus para a GDDR6 até 110. Isso especificando o máximo de valor. Tá? Então ele está falando, ó, que até 120 é o máximo. Tá? Aqui você vai começar a destruir o seu chip. 105 seria um ideal e até um 110 você tem ainda algum gargalo. Tá? Temperatura de junção que eles falam é o seguinte: o chip está soldado na placa e essa solda na placa ele tem uma resistência, que é o que ele está chamando aqui de temperatura, que é o que se chama de temperatura de junção, que mostra aqui com o símbolo de um resistor, tá? Resistor de junção, RJC, Junction Resistor, legal. Então ele está falando que aqui a temperatura máxima para que isso não se destrua, para que não interfira no seu chip, para que não entre lá dentro do seu chip e destrua a sua placa, tá? São 120 graus, tá? São 120 graus. Pô, legal, então eu vou arrebentar minha placa, vou detonar, vou destruir essa placa até 120 graus, que eu quero chegar aí, no normal todo mundo fala aí da 3080 é 98 MHz, 100 MHz, pô, eu quero chegar em 300, cara, infelizmente não vai dar certo, porque a placa, ela tem um sistema de proteção natural, tá? Ele faz aqui outros testes, ele fala e tudo mais. Um aqui que eu achei interessante, ó, peraí, aqui ó, temperatura de funcionamento, ó, funcionamento, T-junction inside, ó, main temperature 104 graus, ou seja, enquanto a placa está funcionando, a temperatura da memória RAM já está a 104 graus, tá? Quando ela está funcionando, em mineração ou jogando, etc., em alto consumo, funcionando mesmo, tá? Ela está funcionando a 104 graus, que é um número que eu encontro aqui no HW Info, tá? Ó, estou minerando, ó, estou aqui com a NiceHash ligada, tá? Estou aqui, ó, tirei aqui minhas, ué, o que está acontecendo aqui? Quer dizer, nem ligado eu não estava, olha que legal, nem ligado eu não estava, eu estava em 104 graus. Nem ligado eu não estava com a minha mineração, eu estava a 104 graus. Ou seja, a temperatura de funcionamento, estou fazendo uma captura de vídeo, a minha placa já estava a 104 graus. Tá? Era isso que estava acontecendo, era isso que estava mostrando aqui. Pô, olha que interessante. Tá? Temperatura de funcionamento 104 graus, legal. Então eu vou arrebentar ela, vou até 120. Cara, você não vai conseguir, por dois motivos. Primeiro, que ela tem uma proteção natural, que na medida que você atingir temperaturas acima, vamos dizer aí, dos 110 graus, ela vai diminuir a potência da placa para que os componentes internos se protejam. Então você não vai conseguir chegar mesmo que você queira muito estragar sua placa, você não vai conseguir chegar nesse ponto, tá? Não vai conseguir, felizmente, você não vai conseguir estragar sua placa. Você vai fazer seu overclock, o meu overclock está aqui rodando, tá? Estou aqui na minha 3080, estou no overclock da NiceHash, tá? Está aqui funcionando, ótimo. E estou aqui fazendo uma captura, usando a placa, usando o sistema,
e tudo mais, e estou aqui com a temperatura de 104 graus, tá? Estou aqui minerando, ó. Aqui estão os meus scripts de mineração funcionando, tá? Tem a placa aqui funcionando, estou com ele baixo, porque estou usando a captura aqui da placa, tá? Então não vai aparecer aqui um super funcionamento, mas veja, estou em 104 graus. Quando não estou fazendo uma captura de vídeo, essa temperatura aqui, ó, ela chega aí geralmente até 108 graus, tá? Até 108 graus. Por quê? Porque quando chega em 110, se chegar em 110, que a gente não deixa, porque a gente deixa as ventoinhas no máximo, deixa ela tendo uma boa admissão de ar, né? Para que ela não chegue a 110, você vai começar a ter o famoso throttling, que é o seguinte: durante a sua mineração aqui, vai começar a aparecer uma mensagenzinha em amarelo falando assim, ó, esse dispositivo está muito quente, esse dispositivo está muito quente, e a sua mineração, a quantidade de megahertz por segundo que você está fazendo de solução vai diminuir, tá? Vai diminuir, a placa vai se proteger, ela vai diminuir a potência dela mesma para que você não queime a sua placa, tá? Mas você vai ficar aí, quando não estiver fazendo uma captura, jogando, etc., enquanto você minera, você vai ficar aí geralmente entre 104 e 108 graus, com uma boa admissão de temperatura e com uma boa admissão de ar e com a sua fan a 100%, tá? Isso também varia muito da temperatura externa. Temperaturas externas tendem a ter temperaturas de trabalho das placas maiores, tá? Então o cara que mora lá em Maragogi, não sei, Fortaleza, né, na frente da praia, umidade alta, temperatura alta no dia a dia, cara, vai ser difícil, vai ficar bem complicado, porque a temperatura externa é muito alta, tá bom? Ó, uma última coisa, ele fala aqui o seguinte, que você tem, ele determina, né, na verdade, que a temperatura de segurança são 116 graus. Vou aqui no Ctrl F, vamos procurar aqui, ó. Não achei. Aqui. Ele fala o seguinte, ó, enquanto você estiver aqui no 110, ó, você está bem. E você tem aí 6 graus até até uma suspeita de throttling realmente virar um problema, tá? Então ele fala o seguinte, é o que eu estou falando. O 110 graus, que é o que eu vivo, tá? Isso é o que eu vivo. O 110 graus, a partir dos 110 graus, você vai começar a ter esse throttling. Então você ainda tem aí mais 6 graus, de segurança antes de você efetivamente ter um problema na junção da sua placa para você conseguir estragar a sua placa. Porém, existe um mecanismo na placa que, chegando a esses 110 graus, isso independe do seu overclock, independe de você, ele vai começar a baixar a potência, vai começar a dar essas mensagens e não vai permitir que você passe dessa temperatura, tá? Vai desligar, vai reiniciar, vai acontecer um monte de coisa, mas você não vai estragar a sua placa, tá? Bom, então eu comentei sobre isso no vídeo anterior, estou mostrando da onde eu tirei sobre isso, tá? Estou mostrando aquilo que eu vivo, tá? Estou mostrando aqui a mineração funcionando, estou mostrando aqui a temperatura da memória RAM enquanto a gente está aqui fazendo a captura. Não estou aqui com o máximo de mineração, porque estou fazendo uma captura, estou usando meu computador, estou com um monte de coisa aqui funcionando enquanto eu estou fazendo essa medição, tá? Mas estou aí numa temperatura aceitável. Veja que no máximo ele mostra que o 108, que é quando geralmente eu estou minerando com grande carga, mas é o máximo. Geralmente eu fico aí entre os 104 e 108, isso varia, tá? Mas eu não tenho nenhum problema de throttling, porque a placa tem uma boa admissão de ar, ela está fora do gabinete, né, e eu deixo as fãs a 100%, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, e se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Eu geralmente respondo 100% das perguntas. Se inscreve no canal, que me incentiva bastante a fazer esse trabalho. Gosto muito disso que eu faço. É uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dá gosto de fazer. E espero ter ajudado vocês e até um próximo vídeo aí, tá legal? Grande abraço, até mais.